Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus e hoje, com meus colegas Yusley, Tamires e André, vamos falar um pouco sobre filosofia pré-socrática, com ênfase ao filósofo Anaxímenes de Mileto. Os pré-socráticos. O termo pré-socráticos refere-se aos pensadores da antiguidade grega que antecederam o filósofo Sócrates, bem como a sua filosofia. Portanto, vale ressaltar que alguns filósofos pré-socráticos foram contemporâneos de Sócrates, porque mantiveram o tipo de investigação de seus predecessores, centrado na natureza. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos gregos que tentaram explicar e compreender a realidade de maneira racional, sem recorrer ao pensamento mítico, que explica a realidade através de seres mitológicos e mitos, mas sim buscavam compreender a origem do universo e das coisas, através do conhecimento aprendido nas experiências cotidianas, com suas reflexões voltadas para o estudo da natureza, propondo uma visão cosmológica construída a partir dos esboços de uma alta dose de racionalidade. Anaxímenes de Mileto foi um filósofo pré-socrático do período arcaico, ativo na segunda metade do século VI a.C. Anaxímenes praticou materialismo monista, tendência esta para identificar uma específica realidade composta de um elemento material ou primordial que constitui o âmago das contribuições, a qual deu origem e fama a Anaxímenes. Anaxímenes nasceu na colônia grega de Mileto, aproximadamente em 588 anos a.C., e seu pai era Euristrato. Como mencionado por Plínio o Velho, Anaxímenes foi o primeiro a analisar os cálculos geométricos das sombras para medir as partes e divisões do dia, e projetou para ele um relógio de sol, que ele chamava de Siotericon. Escreveu a obra Perifísios, sobre a natureza, em prosa, e dedicou-se especialmente à meteorologia. Foi o primeiro a afirmar que a luz da lua é proveniente do sol, obra que hoje em dia se encontra perdida, mas temos diversas referências a partir de Diógenes, que disse dele que escrevia em dialecto jônico e num estilo conciso. Enquanto seus predecessores Tales de Mileto e Anaximandro propuseram que o princípio da vida e a substância primária era a água e o apeiron, terra, fogo, ar e água, respectivamente, Anaxímenes afirmava ser o ar a substância primária, a partir da qual todas as outras coisas eram feitas. Enquanto a escolha de ar possa parecer arbitrária, ele baseou suas conclusões em fenômenos observáveis da natureza. Os temas desenvolvidos por eles estavam centrados na natureza, e o intuito era desvendar os mistérios da existência, classificando o elemento como gerador de cosmo e da vida. Essa postura, na qual foi chamada de materialismo monista. Sua opinião era que o primeiro era muito abstrato, o apeiron, e o segundo era muito palpável, a água. Para Anaxímenes, a substância primordial não poderia ser algo fora da observação e da realidade sensível. Segundo ele, todas as coisas existentes são resultado da condensação ou da rarefação do ar. A maior parte de suas obras se perderam com o tempo, sendo a mais destacada sobre a natureza, a qual é possível encontrar alguns fragmentos. Algumas frases que ilustram o pensamento do filósofo são: todas as coisas se originam devido ao grau de descondensação, condensação ou rarefação do ar. A mesma causa também do frio e do calor. A variação quantitativa da tensão da realidade originária dá a origem a todas as coisas. A razão precisa da experiência, mas esta não vale nada sem a razão. Em sua teoria cosmológica, defendeu que a Terra é plana e está flutuando no ar. Já a Lua, para ele, refletia a luz do Sol e os eclipses representavam uma obstrução planetária por outro corpo celeste. Tendo concluído que tudo no mundo é composto de ar, mais tarde Anaxímenes desenvolveu um esquema que explicasse as origens da natureza, da Terra e dos corpos celestes ao seu redor. O ar, para criar o disco plano da Terra, cria-se em forma de pão numa mesa e que se comportava como uma folha a flutuar no ar, mantendo a visão de que os corpos celestes eram como bolas de fogo no céu. Anaxímenes propôs que a Terra liberasse uma exalação de ar rarefeito, que transformava em fogo, formando no final as estrelas. O Sol não seria composto de ar rarefeito, mas sim de terra, assim como a Lua. O seu aspecto em ignição não vem da sua composição, mas sim do seu movimento rápido. A Lua é também considerada como sendo plana, flutuando em fluxos de ar, e quando se oculta abaixo do horizonte não passa por debaixo da Terra, mas é obscurecida por partes mais elevadas da Terra quando faz o seu círculo, e se torna mais distante.
O movimento do Sol e dos outros corpos celestes à volta da Terra é similar, diz Anaxímenes, ao modo como o chapéu pode ser rodado na cabeça de uma pessoa. Então, como já visto, os filósofos dessa época estariam procurando pela Arché, que era supostamente o elemento que compunha todas as coisas no universo. Vários desses filósofos fizeram suas especulações acerca de qual seria essa Arché. E Anaxímenes achou que a Arché era o ar. Ele supôs que tudo no universo era feito de ar e que as coisas seriam feitas de concentrações diferentes de ar. Então, por exemplo, a água, ela era composta de ar, e uma mesa também era composta de ar, só que com quantidades diferentes de ar. E assim, ele também supunha que o ar é o que movia todo o universo. E que, assim como nossa alma, que é o ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos, sopro e ar o mantém. Ou seja, essa foi uma frase dele. Ele teria dito que o ar manteria o universo unido, o cosmos unido. E assim também a nossa alma se mantém ao nosso corpo por meio do ar também. Dessa forma, segundo a teoria dele, todo o universo era uma espécie de pulmão gigante, uma respiração constante movimentando todo o universo. De certa forma, ele concordou com o mestre dele, dizendo que o elemento axé era infinito, assim como o mestre dele disse. Só que ele discordou quando o mestre dele disse que esse elemento não podia ser definido. Anaxímenes pensou que ele podia sim ser definido e o definiu como o ar.